Bom, a gente retoma agora a discussão do bloco anterior, falando sobre o debate em relação às urnas eletrônicas. O Mota estava falando, mas o Marcelo também tinha pedido a palavra. Passo para você agora, Marcelo, e a gente continua com a nossa discussão. Marcelo. Um pouco da minha experiência, né? Eu fui promotor eleitoral e trabalhei em apuração de eleições antes da urna eletrônica, né? Na época do voto de papel. Essa questão do BU, do boletim de urna, né? A publicação online ou não do boletim de urna não é a questão mais importante, porque quando você olha para o boletim de urna, né, ele reflete, ou supostamente reflete, o resultado da votação naquela urna. O que acontecia naquela época? Né? Publicava-se ou divulgava-se no local da apuração um boletim de urna, vinha o fiscal de um partido e dizia: olha, isso não está refletindo a realidade, alguma coisa está errada aqui. O candidato do meu partido tinha uma expectativa de votação imensa, esse é o reduto eleitoral dele, ele apareceu com um número insignificante de votos, eu quero recontagem, né? E o que a gente fazia? Eu me lembro particularmente de uma eleição em Nova Iguaçu, aqui na Baixada Fluminense, em que isso aconteceu, né? Foi feita a recontagem dos votos. Os votos estavam ali, né? Eram votos de papel, né? Então você tinha o documento para fazer a recontagem. Hoje, com o sistema, né, de urna eletrônica, sem a comprovação no papel do voto, não adianta nada. Você olha para o BU, e, bom, esse BU reflete o resultado da votação nessa sessão eleitoral aqui, né? Ou não. Se reflete ou não reflete, não tem como auditar isso, né? Não tem como verificar, né? Então, o problema não é nem a soma de todos os BUs, o problema é cada boletim de urna, né? Se efetivamente ele reflete ou não a realidade do que aconteceu na votação daquela sessão eleitoral, não tem como saber, não dá para saber, né? Esse é que é o problema, né, do sistema atual. O problema não é o voto, ou a urna eletrônica em si, mas é a urna eletrônica sem ter um mecanismo de controle que permita eventual recontagem, se você ou se algum partido ou vários estranham aquele boletim de urna, estranham o resultado mostrado naquele boletim de urna. É só isso. Vai lá, Diogo, então. Não, o que o Marcelo falou está absolutamente correto, não estava me referindo a isso. Obviamente que a única forma de resolver essa questão, Marcelo, você sabe isso melhor do que ninguém, seria ter feito o comprovante impresso do voto eletrônico, aquele que foi proposto no ano passado, em que a pessoa, além de digitar o voto na urna eletrônica, também pegaria o papelzinho, conferiria se estava correto e depositaria numa urna lacrada para depois, se possivelmente alguém quisesse contestar o resultado daqueles boletins de urna, pudesse fazer aquela contagem por sessão, correto? Acontece que isso não foi aprovado pela Câmara dos Deputados, como a gente está cansado de dizer, inclusive com a orientação do PL, o partido ao qual o presidente depois se filiou, para que não se votasse a favor, para que os seus parlamentares não votassem a favor dessa mudança, dessa inovação aí no processo eleitoral brasileiro. O que eu estava dizendo é que para essa mudança, né, que o Marcelo se referiu, não há tempo hábil. Isso poderia ter sido implantado desde o ano passado se tivesse sido aprovado na Câmara dos Deputados. É possível melhorar o sistema para as próximas eleições? Obviamente que sim, é possível aprovar uma PEC para que, de fato, se faça o comprovante impresso do voto eletrônico. Mas para essas eleições deste ano, não é possível. Então, ficar insistindo nessa questão é absolutamente improdutivo e absolutamente não contribui para o processo que está em curso este ano. Em relação à questão da publicação do boletim de urna, não fui eu que fiz essa sugestão, foi uma sugestão das Forças Armadas. Isso aí está no noticiário. Então, as Forças Armadas sugeriram que houvesse uma maior transparência na divulgação dos boletins de urna para que as Forças Armadas e outras entidades pudessem, de alguma forma, conferir pelo menos esse dado na apuração. Porque eu entendo que, além dessa questão do comprovante impresso, também há questionamento sobre a forma como é feita a contagem, como é feita a totalização dos votos dos boletins de urna. E o que aconteceria se não houvesse essa publicação online dos boletins de urna? As Forças Armadas teriam que usar um sistema que é baseado em QR Code, aquele que as pessoas estão acostumadas a usar aí, em publicidade, em outras orientações, em que é muito mais complicado.
daria muito mais tempo para os integrantes dessas entidades para poder levantar esses dados do boletim de urna se eles tivessem que usar esse sistema atual de QR Code. Então, essa é que seria uma inovação. Obviamente que é uma pequena contribuição que poderia ser dada. Eu só estava dando essa informação, só isso. O Marcelo resumiu de forma brilhante a questão básica do nosso sistema eleitoral. A impossibilidade de confirmar se os votos que estão no boletim de urna são efetivamente os votos que foram dados pelos eleitores está na base de tudo. Se você não tem uma forma de confirmar isso, você pode publicar os boletins de urna onde você quiser. O que você vai estar fazendo é totalizar números que não podem ser conferidos com os votos que efetivamente foram dados nas urnas. Essa é uma questão muito simples. Todos os nossos ouvintes e espectadores entendem. É uma questão importante. Agora, se em uma democracia onde toda a distribuição de poder é baseado no voto, não há mais tempo hábil para fazer isso, o que é que o nosso Congresso está fazendo? O que é que a nossa Justiça Eleitoral, como o Marcelo falou, que é uma espécie única no mundo, custa uma fortuna, é dedicada somente para as eleições? O que é que essas pessoas estão fazendo? O que é que há de mais importante do que garantir a lisura e a confiabilidade do sistema que distribui todo o poder no nosso país?